La salvación es una meta. Ahora, se nós estamos em um maratão, como assim escutamos agora, neste maratão, ou você ganha ou você perde, ou se alcança ou queda para trás. Quando Pablo ele dijo assim, no que lo haya alcançado já, ni que já sea perfeito, sino que prossigo para ver se logro a salir aquele que por la qual também Cristo ha sido por a qual fui também ha sido por Cristo Jesus. Hermanos, eu mesmo não pretendo haberlo já alcançado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiendo-me a lo que está delante, prossigo la meta, el premio del supremo llamamento de Deus em Cristo Jesus. Quem falou estas palavras? Pablo. Ele apóstolo Pablo. Amém? El gran apóstolo. Aquele homem que recebeu as revelações de Deus, que subiu ao terceiro cielo. Mire que ele está falando, prossigo la meta. Em outras palavras, eu não alcancei, pero vou alcançar. Se o apóstolo Pablo falou isso, imagine nós outros. Imagine quão distante a vezes estamos desta meta. E por que estamos distantes? Porque nos distraímos com coisas que são muito pequenas. Porque neste maratão da vida, você quer conquistar economicamente, matrimônio, sentimental, você quer conquistar, solucionar, estar bem para o mundo. E muitas vezes a pessoa fala, não, minha salvação é a coisa mais importante. Será que é? Será que é? Será que a pessoa não ha priorizado isso? Porque mire que o apóstolo Pablo, vou repetir, estamos falando do apóstolo Pablo. Ele dijo, hermanos, eu mesmo não pretendo haberlo já alcançado. Ele reconheceu que ele necessitava alcançar. Mire a humildade, mire como ele reconheceu sua pobreza espiritual, olvidando certamente o que queda atrás e extendendo-me o que está adelante, prossigo a meta. Em outras palavras, não alcancei, pero eu vou alcançar. Estamos falando do apóstolo Pablo. Quem é você, quem sou eu, quem somos nós outros delante do apóstolo Pablo? Quem somos nós outros? Quem sou eu? Estou em milhas e milhas e milhas de distância do apóstolo Pablo. Se o apóstolo Pablo está confessando nesta carta a Filipenses que ele não havia alcançado, que ele estava distante, que ele estava prosseguindo por la meta, imagine eu, imagine você, imagine nós outros. E às vezes a pessoa pensa que está bem, pensa que está de pé, pensa que está bem espiritualmente, pensa que a salvação já foi conquistada. Mire que Jesus ele disse aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele disse, bem-aventurados os pobres em espírito. ¿Por quê? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aqui a questão não é ser rico ou pobre economicamente, pero pobre em espírito. O que é ser pobre em espírito? É ser o que o apóstolo Pablo passou, ser humilde e entender que sua vida é um trapo de imundícia. É um trapo de imundícia. Que nós outros, às vezes, estamos mais distantes da meta que pensamos. Porque estamos distraídos em conquistar isso, conquistar aquele, ou estamos distraídos com coisas deste mundo, ou estamos preocupados com os problemas personais, ou queremos cada dia mais estarmos melhores delante das pessoas, queremos melhorar a autoestima, e às vezes a pessoa não se dá conta que está perdida, ou está se distanciando cada dia mais da meta. Neste maratão, nesta jornada, nesta caminata, a pessoa necessita ser este pobre em espírito, ou seja,
ser humilde suficiente profundamente de reconhecer que necessita da graça de Cristo. De cada dia que nós despertamos, necessitamos agradecer um dia mais de vida e agradecer por la misericórdia de Deus estar sobre nós. Amém? Será que você ha vivido assim? Será que você tem esta consciência? Será que você tem esse entendimento? Será que você tem este entendimento do apóstolo Pablo? Será que você tem verdadeiramente o banco de sua vida, a salvação? Será que você ha vivido a meta da salvação? Ou será que você habla, pero vive outra coisa? E quando você tem esta consciência, a coisa mais importante para você é buscar a salvação de sua família, depois da sua. A maior preocupação são com seus filhos que estão perdidos, seus familiares, seus parentes, aqueles que são sua sangue, que você sabe que estão perdidos. A questão aqui não é ser rico ou pobre. Você pode ser uma pessoa riquíssima, desde que você seja pobre em espírito. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele era rico ou pobre? Riquíssimo. Pero estava perdido. Sim ou não? E quando ele estava na mesa com Jesus, ele reconheceu seus pecados? Sim ou não? E ele disse: Senhor, a partir de hoje, eu decido dar a metade de meus bens para os pobres, para os necessitados. E se eu roubei alguma pessoa, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele abriu mão de quê? De la riqueza física, porque ele reconheceu que era pobre de quê? Em espírito. E Jesus disse o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Amém? Solamente aqueles que são pobres em espírito que podem alcançar a salvação. Você vê que Davi era riquíssimo, rei. E a Bíblia habla para nós, aqui em Salmos, guarda este versículo que é muito importante, eu não havia me dado conta. Davi orando disse assim: aunque afligido, eu e necessitado, Jeová pensará em mim, me ajuda e me libertador. Eres tu, Deus mío, não te tardes. Aí ele habla assim, nesta versão, olha que versão interessante. E a mim, pobre, Davi hablando, e a mim, pobre e necessitado, que era o Senhor tomar-me em conta. Tu eres mi socorro e mi libertador. Não tarde, Deus mío. Davi era rei, pero pobre em espírito. Em outras palavras, ele era rei, pero humilde. E às vezes a pessoa não se dá conta que está perdida e necessita buscar com humildade sua salvação. E por isso está distante de la meta. Você vê quantas pessoas que não valorizam a salvação, que poderiam estar aqui e não estão. E se você reconhece que és pobre em espírito, então você reconhece que necessita de uno para ajudar você neste maratón, necessita de uno para passar por la puerta estreita, necessita de uno para que você pueda lograr e alcançar a corona de la vida. Quem é este uno? Quem é? Espírito Santo. Bem, sem o Espírito Santo você não alcançará. Sem o Espírito Santo você não alcançará. E sabe o que me deixa perplexo, preocupado? Porque muitas pessoas dizem: eu tenho o Espírito Santo, eu sou bautizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está em minha vida, pero não se há frutos, não se vê frutos. Se vê frutos de uma pessoa incrédula, de uma pessoa fria, de uma pessoa que não é fiel, de uma pessoa que não tem compaixão por las outras pessoas. Porque quem tem o Espírito Santo ama a Deus em cima de todo e ama a seu prójimo como a si mesmo. Estes são os principais frutos de quem tem o Espírito Santo. Então, a vezes a pessoa habla: eu tenho o Espírito Santo, pero não mostra frutos. Só é uma forma para que você alcance a meta, o Espírito Santo contigo.